Olá, meus amigos co-criadores, como vocês estão? No vídeo de hoje eu trago uma pergunta que um convidado fez para o Abraham, que é uma dificuldade que eu também tenho. E acho que muitas pessoas que ouvem o Abraham têm essa dificuldade também, que o convidado fala que ele tem aplicado os ensinamentos e tem tido muitos resultados, mas que às vezes ele volta para velhos hábitos e que é difícil entender profundamente e incorporar totalmente esses ensinamentos do Abraham. Como ele diz, é difícil tornar disso as minhas fibras. E eu sinto essa dificuldade também. E eu gosto de estar sempre ouvindo as mensagens do Abraham, porque no dia a dia a gente vai sendo atropelado por mil coisas e de repente a gente não está mais aplicando os ensinamentos, a gente está com a mente negativa, né? Então é difícil também para mim incorporar totalmente esses ensinamentos. Então vamos ouvir o que os Abraham dizem sobre isso. Espero que vocês gostem desse áudio, que ajude vocês também. Um grande abraço e vamos lá! O convidado começa dizendo para os Abraham: tenho lido seus livros por algum tempo e agora eu acho que tenho todas as ferramentas em minha frente, uma orientação. E os Abraham falam: as ferramentas estão dentro de você e são o seu sistema de orientação. É a chave das chaves, a única chave. O convidado diz: as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ver coisas em 30 dias. Mudei minha alimentação e meditei um pouco. O dinheiro começou a vir de diferentes lugares, mas eu escorreguei de volta para alguns velhos hábitos. Você sabe, eu era arrogante e agora eu rompi, sabe? Então, eu estou tendo um problema, sentindo no meu vibracional, não físico. E é realmente difícil entender. Eu posso ler, eu posso ouvir você falar isso, mas fazer disso as minhas fibras é bem difícil. Entender isso. Os Abraham respondem: bem, uma das coisas que nós percebemos é que se você só aceitar gentilmente a premissa e tentar encontrar alguma lógica nisso. Você já olhou para um corpo humano em uma placa de Petri nos estágios iniciais? Também tem todo o potencial, tudo está lá, mesmo que pareça tipo gosma. E então, isso está se tornando algo com olhos e nariz, e você pode aceitar essa evolução. Isso é fácil para você. Tudo que estamos pedindo é que você aceite que havia alguma evolução antes dessa gosma. Existe um início impressionante para todas as coisas. E quando você começa a aceitar a vibração, então começa a deliberadamente direcionar o seu pensamento, mantendo tão bem quanto você possa em um lugar de bom sentimento e percebe a manifestação correspondente que acontece. E não demora muito para que você comece a associar o que está deliberadamente fazendo e o que está se seguindo. E isso é tudo que nós estamos encorajando você a fazer. Ninguém tem que ler nossos livros, ninguém tem que ouvir sobre a lei da atração. Você nasceu com todas as ferramentas. Você nasceu com variedade suficiente para lhe inspirar mais, e você nasceu com esse desejo natural de se sentir bem. Isso é natural, para gravitar em torno de coisas que são boas para você. Então, nós estamos apenas brincando com vocês, estamos apenas dando uma pequena orientação. Estamos querendo dar a vocês pequenas coisas relacionadas para que encontrem em seu caminho. Porque se você responde a isso, responde aquilo, você fica de cabeça para baixo, como uma cortiça no mar. Você não tem controle sobre nada. Mas quando você deliberadamente começa a exercitar um pouco de controle,
E como você disse, ter resultados quase imediatos, é impossível aceitar que, uma vez que você começa a reconhecer, pelo menos um pouco, você não vai com tudo para saber quem você realmente é. A fonte está fluindo para você o dia todo, todos os dias. Você só precisa ficar no modo receptivo. Isso é tudo. Nós sabemos que às vezes nós fazemos isso parecer simplista e os humanos não querem aceitar. Mas às vezes nós tentamos explicar isso com tantas definições que então vocês realmente não querem aceitar o que dissemos. O que acontece com a maioria de vocês é que vocês têm que viver o suficiente para perceber que existem coisas que não podem controlar e em seguida damos os meios para você controlar tudo. E se você aplicar as técnicas e entender as leis conforme são apresentadas a você, elas são irrefutáveis. Não existe a menor evidência no universo que contrarie nada do que dissemos. Então, conforme vocês começam a ouvir e a ler, e aplicar e sentir, e encontrar o lugar do sentimento, ignorando as condições, e encontrando o lugar do sentimento, descobrindo seu alinhamento e sua harmonia, o quanto você se sente bem e o resultado que isso traz, não por muito tempo. É inconcebível que alguém não entenda isso. Você anda por aí, ouvindo pessoas que estão reclamando e percebe o que acontece na vida delas. E você quer dizer para elas que isso não tem que ser desse jeito. Existe todo o universo aí fora querendo colaborar com você e lhe dar tudo o que quer. Existe um gerente que está tomando nota sobre cada coisa que você prefere, realmente boas anotações, e está enviando a você mais sobre como descobrir todas as peças dessa vida magnífica que você colocou naquela realidade vibracional. Mas você tem que cuidar sobre como se sente e crer na lei da atração, que é poderosa e consistente, e ela nunca irá te deixar de lado, para baixo. Não vai oferecer nada que esteja fora da frequência vibracional que você está oferecendo, nunca. Você recebe o que está pensando, quer queira ou não, e ninguém está fazendo nada por você. É você que está criando tudo isso. A primeira vez que você ouviu isso, que você cria sua própria realidade, você disse: graças a Deus, finalmente eu tenho controle sobre a minha própria realidade. E então você disse: eu crio a minha própria realidade. Você recebe o que pensa, e aí diz: mas meus pensamentos pensam sozinhos, eu não tenho controle sobre eles. Sim, você tem, mas você tem que começar com um pensamento simples. Tem que começar com pensamentos gerais. Não tem que pegar um pensamento que está pensando há tanto tempo e que se tornou uma crença. Você não pode pegar esse pensamento da noite para o dia, mesmo que ele não estiver servindo a você. Não pode mudar de uma hora para outra. Seu ponto de atração está completamente sob o seu controle. E uma vez que você tenha controle sobre seu ponto de atração, vamos dizer isso melhor. O modo como você se sente está completamente sobre o seu controle. E quando você tem controle sobre como se sente, então você está naquele lugar estável e está interagindo com outras pessoas. E às vezes eles ficam loucos com você. Às vezes eles estão orgulhosos do que eles estão fazendo. Eles têm seus ataques bem ali na sua frente. E quando isso acontece, a sua resposta a isso é tudo o que importa. Se você se mantém firme e sabe o que acontece, você entende. Isso é só um desalinhamento. Não tem nada a ver comigo. E se você mantém seu alinhamento, ao
ao invés de ter uma reação às condições. E vai ficar cada vez mais fácil e mais fácil, até que se torna sua segunda natureza. Mas sua primeira natureza, até que você se encontra se sentindo bem a maior parte do tempo. E quando as coisas começam, não há nada que você sinta que não consiga lidar, até mesmo as coisas grandes. Então, ao invés de se esconder e se proteger nas condições que não pode controlar ou nas condições que você tem medo, muitos de vocês amam muitas pessoas e muitas pessoas amadas vão morrer e algumas vão morrer antes de você e você vai chamar isso de tragédia e nós vamos chamar de vida. E nós queremos dizer que o jeito que você sente tem a ver com o quanto você está pequeno em relação a quem você realmente é. Vocês nunca devem sentir falta de ninguém, porque ninguém vai para lugar nenhum. Mas você pode sintonizar na frequência, onde pode ter o dinheiro que quer, pode ter os amigos que quer, pode ter o que está procurando, pode ter coisas que você quer, pode ter os relacionamentos que quer, pode sintonizar desse jeito. Você tem controle sobre sua própria realidade. Você não ama saber disso. Nós amamos saber disso. Antes de tudo, você tem que ser quem você realmente é, se alinhando mais com a palavra alívio do que com a palavra agravamento. O que a palavra agravamento significa? Você está se focando em oposição a quem realmente é. E é só uma questão de voltar para esse lado, ao invés daquele.